acabei de perceber que talvez hoje era o dia de eu trocar minha roupa de cama. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo das minhas leituras do mês de maio. Eu vou admitir pra vocês, eu sinto que em maio eu voltei a ser um pouco mais leitora, porque eu tava meio caidinha, pra ser bem sincera. Mas eu vim falar com vocês sobre as 4 leituras que eu fiz nesse mês. Eu admito que foi quase 5, só que teve um livro aí que eu abandonei, que eu não vou nem falar qual que é, porque eu posso fazer um vídeo sobre ele no final do ano. Mas em conversar sobre as 4 leituras que eu finalizei, uma delas estou finalizando agora. E assim, foi um mês, já vou adiantar pra vocês, bom de leituras. Então, sei lá, tô aqui com meu caderninho, porque nenhum desses livros foi físico. Foram 3 e-books e um audiobook, tá? Comecei o mês com um livro super levinho chamado Quem Matou Sofia. Inclusive eu postei ele nos meus stories, assim, quando eu terminei, que eu sempre posto o livro que eu finalizei, a nota que eu dei pra ele. Então me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem. Tá linkado aqui embaixo. Aí minha amiga, que se chama Sofia, falou: eu estou viva. E eu falei: por enquanto, né? Mas nesse livro, aí vai acompanhar o detetive Harry. E ele tá lá na Inglaterra vendo a vida dele, até que acontece um assassinato que parece suicídio. Então, tá todo mundo em dúvida, assim, da Sofia. A Sofia, ela era uma menina, assim, de 18 anos. Tinha recém começado a faculdade, de uma família muito rica de Londres. E daí, apesar de tudo indicar que foi um suicídio, aparentar ser um suicídio pra quem tá só olhando assim de fora e que é meio leigo, tem evidência ali que foi um assassinato e a própria família acha que foi um assassinato. O Harry começa a investigar esse caso. E assim, ele é um livro grande, tá? Tem tipo umas 500 páginas o e-book dele. E, se eu não me engano, é de uma autora independente. E esse livro é incrível. Eu adorei ele. Eu demorei pra ler, acho que fiquei umas 2 semanas lendo ele. Mas o final, assim, me pegou muito. Porque a gente não vê só esse caso, a gente vê também a vida do Harry. Ele é uma pessoa, assim, bem amargurada. O porquê que ele é assim. E toda essa construção narrativa foi muito boa. Chegou ao final do livro, era plot twist, atrás de plot twist. Eu fiquei completamente obcecada, eu não conseguia parar de ler ele. Eu terminei de ler até relativamente rápido comparado com o meu ritmo de leitura de todo o livro, porque era perfeito e eu não conseguia parar. Simplesmente, eu fiquei lendo e era cada coisa que surgia e eu não conseguia prever nada daquilo. Inclusive, tem até Foi uma péssima ideia gravar vídeo na hora do jogo do Grêmio. O livro até tem um final alternativo que eu não li porque eu gostei do final normal dele. Mas assim, eu fiquei completamente abismada e apaixonada por esse livro. A única coisa talvez é que o início, assim, logo não me prendeu na leitura, tipo, não tava viciada. Eu comecei a ler ele, eu conseguia, tipo, fazer outras coisas aleatoriamente e não pensar, tipo, tem que ler. Mas eu gostei muito desse livro e, assim, recomendo que todo mundo leia. O segundo livro foi um livro que o título assusta um pouco, sim, que se chama Morra Amor. Este livro eu peguei pra ler porque eu tava com vontade de ler e eu vi que vai ter um filme com a Jennifer Lawrence e eu adoro ela, então eu tive que pegar pra ler, né? Foi mais uma desculpa. Se tu assim como eu, tu gosta de ler livros sobre maternidade de uma forma não romantizada e de mães que aparentemente odeiam os filhos, tu vai gostar desse. A gente acompanha uma mãe, né? Uma família com a mãe, o pai e o filho. Nenhum deles tem nome. O filho é tipo um bebezinho ainda, nasceu faz poucos meses. E eles moram numa zona, assim, rural da França, tipo, isolada, assim, que eles também não sabem onde é que fica. Só sei que é na França porque tá na sinopse. Ele vem acompanhando essa mãe no dia a dia dela, ela meio que enlouquecendo. E ela não tem, tipo, uma ligação, assim, com o filho. Tipo, ela não parece nem gostar muito do filho. Sabe essa coisa que falam, ai, o amor materno que nasce, logo que o bebê nasce junto, meio que ela não teve. Também já escutei relatos de mulheres que sentiram que esse amor ele foi se criando conforme eles vai cuidando do bebê no dia a dia. Mas essa mãe deste livro, ela não tem nada disso, ele acompanhando. E é um livro bem curtinho, dá pra ler super rapidinho ele. Acho que não tem nem, tipo, 100 páginas ele, ou tipo, 100 e pouquinhos. É bem curtinho mesmo. Eu gostei muito, assim. Quer dizer, eu dei 3 estrelas e meia, porque de verdade, eu esperava um pouquinho mais. Porque um livro que eu li nessa mesma temática de maternidade não romantizada foi um Impulso. Que é um livro que até hoje em dia eu me pego pensando, faz uns 3, 4 anos que eu li ele. E até hoje eu penso e eu gostei muito. Foi o livro que foi assim, a porta de entrada nessa temática. Então esse, eu fiquei, tá, ok, gostei. Esperava mais, mas eu gostei até. E a narrativa dele, ela é bem interessante porque parece um fluxo de consciência, mas não é exatamente. Mas lembra. Aí depois eu escutei o audiobook de A Sociedade do Espetáculo. Esse livro vai falar sobre essa questão de, tipo, a mídia meio que transformou
tudo em produto. Então, fala sobre a espetacularização da vida das pessoas famosas. E eu gostei muito porque eu tô fazendo um artigo exatamente sobre isso. Então, meio que li por causa do artigo, escutei na verdade, e eu achei muito interessante, tipo, a forma como fala. É um livro mais antigo. E assim, eu tenho certeza que esse autor adoraria conhecer os influenciadores digitais, porque muita coisa dá pra tu ligar a isso. Então, a questão de, tipo, as pessoas acham que as celebridades têm que abrir mão da privacidade e de momentos privados dela porque elas são famosas já. Então, elas têm que, tipo, mostrar tudo e mediatizar toda a vida delas. Apesar de não existir os influenciadores digitais na época que esse livro foi escrito, ele é bem atemporal. Dá pra ligar muita coisa. Agora, o último livro é um livro que, assim, ó, eu tô, graças a Deus, que eu tô lendo no Kindle, porque o Kindle, simplesmente, eu posso deixar ele, tipo, assim, em qualquer superfície. Porque se eu aparecesse com o livro de uma capa chamado Gravidez Indesejada, o mais extenso estudo americano sobre as consequências de ter ou não acesso ao aborto, pessoas iriam olhar estranho. E o próprio nome já diz, mas é um estudo que fala sobre mulheres que realizaram aborto e mulheres que foram impedidas de realizar o aborto, né? Nos Estados Unidos, eu acho que todo mundo sabe que cada estado tem uma lei, né? Não tem... A Constituição Federal deles não é que nem a do Brasil, que é gigantesca. Lá é uma Constituição menor e várias coisas são critério de cada estado. Então, tem estados que é proibido o aborto, outros que é legalizado até determinada semana da gravidez, outros até um pouquinho mais. Eu vou falar sobre essas mulheres e a autora, né, que é a Diana Green Foster, ela fez um estudo durante anos acompanhando várias mulheres que foram em várias clínicas nos Estados Unidos, algumas que realizaram aborto e outras que não realizaram, pra ver. Então, assim, questão do perfil dessas mulheres, por que elas decidiram fazer o aborto, por que algumas delas não conseguiram fazer, e algumas têm ali a história delas, claro que vou ficar nos nomes, né, mas algumas, tipo, de fato, dão ali seus relatos. Eu tô gostando muito porque a questão do aborto é algo que, desde novinha, assim, eu falo que eu sou a favor de legalizar porque ele acontece, sendo legalizado ou não, ele continua acontecendo. A diferença é que tem várias mulheres que fazem de forma legal e podem até perder as vidas, né? Isso é algo que desde adolescente eu penso e a minha ideia não mudou. Mas como a própria autora falou, o aborto, ele é lidado como se fosse uma questão política e não uma questão de saúde pública. E eu tô achando muito legal, tipo, ver isso. É um livro bem recente, foi lançado ano passado. Então até mesmo fala sobre as questões que tem nos Estados Unidos, que estavam querendo criminalizar o aborto e tudo que era lugar de novo. E eu tô curtindo esse livro, eu quero terminar ele aí nessa semana. E assim, eu tô achando até que eu vou favoritar esse livro, porque eu tô realmente muito presa na leitura. Acho que hoje é o terceiro dia que eu tô lendo ele. E eu tô realmente gostando, e, tipo, eu sinto que eu tô aprendendo. Esse é um dos poucos livros de não ficção, se não o único que eu peguei. E pensei, nossa, tô gostando desse livro, tô presa nele. É isso, esses foram os livros que eu li esse mês, nenhum livro físico aqui. Mas pelo menos eu pude usar minha capinha transparente e o meu... Esqueci o nome disso? Ah, pra colocar o dedo pra ler. Eu tinha colocado vários adesivos antes, que não eram bem adesivos, né? Mas por dentro da capinha do Kindle, então fica aquela coisa mais aesthetic, sabe? Mas não deu muito certo, eles ficavam caindo. Até porque toda vez que eu vou puxar aqui, ó, puxa um pouco da capinha, ela faz meio que um relevo aqui, e daí soltava. Acabou que daí ficava tudo em cima do outro, não ficava aesthetic, e daí eu tirei e eu tô com a minha estrelinha agora. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se qualquer desses livros tu querer ler, é só tu usar meu link da Amazon pra tu comprar por ele, que tá linkado aqui embaixo. E é isso, um beijo, tchau!